Vamos olhar hoje para uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história de Noé e do dilúvio. Essa história está contada no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Embora seja uma história bem conhecida, muitas vezes subestimamos o valor das lições, até dos desafios que essa história nos apresenta até o dia de hoje. Eu quero primeiro olhar para um resumo da história aqui e da vida de Noé, o servo de Deus, que tem papel central na presente história. O fato é que Noé foi um homem justo e temente a Deus em uma época de grande maldade na terra. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 11 de Gênesis 6 nos diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Corrupção e violência dominavam. Deus, que quando criou a terra, em Gênesis 1, viu a criação como algo bom. Agora estava vendo a maldade do homem se multiplicando. Versículo 6 de Gênesis 6 nos diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso lhe pesou no coração. O malvado coração do homem perturbou o coração de Deus. Deus é um Deus pessoal, um Deus que sente dor, e o pecado entristece o Senhor. E com isso Deus tomou uma decisão. Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quase uma inversão da criação, não é? Deus se determinando a extinguir da face da terra o homem. O que Deus fez? Enviou um dilúvio, uma chuva que durou 40 dias para eliminar, para cobrir a terra de água e eliminar toda aquela iniquidade. De certa forma, purificar a terra e recomeçar. E o Senhor escolheu Noé, um homem justo. Gênesis 6, 8 e 9 nos fala sobre Noé, que ele achou graça diante do Senhor. E o versículo 9 nos diz que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus numa geração terrível daquela. Pois Noé foi escolhido pelo Senhor e ordenado pelo Senhor para construir uma arca, um grande barco, onde ele deveria colocar pares de animais e salvar a sua família. Noé obedeceu fielmente, mesmo diante de um cenário tão desconhecido. Quando o dilúvio veio e a terra foi coberta pelas águas, Noé estava dentro do barco, ele, sua família e aqueles animais que lá estavam, salvos. Depois que a água baixou finalmente, nos é dito que a arca repousou sobre o monte Ararat e Noé fez algumas coisas. Ele soltou primeiro um corvo, depois uma pomba. A pomba ficou voando, voando e não encontrou lugar para pousar, retornou para Noé. Depois de uns dias ele soltou uma outra pomba. Ela voou e trouxe um galho de uma árvore. Ele começou a entender que as águas estavam baixando. Lançou uma última pomba, que nem retornou. Noé desceu da arca e levantou um altar e ofereceu um sacrifício, adorando ao Senhor. Deus fez a promessa que jamais iria repetir aquele dilúvio. O arco-íris foi estabelecido pelo Senhor como símbolo da sua benevolência, da sua promessa, e um sinal dessa aliança. É uma história que nos ensina sobre o juízo justo que Deus vai trazer sobre a maldade, mas também nos ensina no exemplo de Noé, um homem obediente ao Senhor, fiel, um homem que brilhou numa sociedade totalmente negra, totalmente escura, uma condição moral terrível na sua época,
Mas Noé, sendo justo e agradando ao Senhor, pense nessas grandes lições da atitude de Noé nessa história. Ele achou graça diante de Deus. Significa que o Senhor se agradava dele? Algo incrível de se pensar, não é? Deus, tão santo, tão superior, se agradando do modo de vida de um homem, nos mostra que é possível um homem viver de maneira que agrada ao nosso Senhor. Mesmo numa época de tremenda impiedade como aquela, é possível viver fielmente, mesmo quando ninguém ao nosso redor vive. Noé era justo, íntegro, andava com Deus. De fato, os servos do Senhor vão viver vidas meio solitárias mesmo. Exige disciplina, exige foco da nossa parte, para a gente não se deixar levar pelas correntes do pecado do mundo. Se nós estivéssemos na posição de Noé, teríamos andado com Deus, teríamos achado graça diante do Senhor. Noé também é um exemplo da obediência dele. Gênesis 6, 22, nos diz que assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Capítulo 7, versículo 5, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ele obedeceu exatamente como Deus havia dito. Ele deveria construir aquele barco enorme que iria comportar vários animais, iria comportar algumas pessoas. Ele deveria obter os materiais, ele deveria construir o barco, deveria calafetar todo ele com betume. Uma tarefa desafiadora e que Deus disse exatamente como deveria ser feito. Pois Noé entendeu que não era impossível e ele quis agradar ao Senhor nos mínimos detalhes. O Senhor exige de nós até hoje obediência absoluta. Devemos fazer conforme tudo que o Senhor tem nos ordenado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos diz que Noé anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Noé foi um pregador da justiça, mesmo numa era em que ninguém escutava. No final das contas, só sua família entrou naquela arca, que mostra que ninguém quis saber do que ele estava ensinando. Apenas sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Você continuaria pregando a verdade do Senhor, mesmo quando ninguém daria ouvidos. Devemos imitar o exemplo de Noé. Ele foi um bom homem. Com o seu bom exemplo, salvou sua família, adorou a Deus quando saiu daquela arca e nos deixou um modelo de justiça. Ele não foi perfeito, mas ele andou com Deus. Nós devemos olhar para homens como Noé, mas principalmente para o Senhor, fazer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida.